Imagine estar na encruzilhada da história, onde os sussurros de antigos estudiosos ecoam através do tempo, atraindo você para o coração de um texto transformador. A Septuaginta, uma antiga versão grega das escrituras hebraicas, não é apenas uma tradução. É um catalisador que moldou civilizações inteiras e continua a influenciar bilhões de pessoas hoje. Mas e se eu lhe dissesse que em suas páginas está a chave para a compreensão de profundas verdades espirituais? Vamos mergulhar em como este texto notável pode iluminar sua jornada de fé. E se você já se sentiu perdido ou inseguro, lembre-se, Jesus o abençoará e caminhará com você a cada passo do caminho. Adoraríamos saber sua opinião. Compartilhe nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Não se esqueça de se inscrever para fazer parte da nossa crescente comunidade de crentes, explorando juntos a fé e a transformação. A história da criação da Septuaginta se desenrola em meio à vibrante tapeçaria da civilização helenística, onde as interfluências culturais pintaram um complexo mosaico de ideias e tradições. Suas origens estão inseridas no vibrante ambiente intelectual de Alexandria, cidade reconhecida como berço do aprendizado e do intercâmbio multicultural sob a influência expansiva da dinastia ptolomaica. Essa era foi marcada por uma notável confluência entre o pensamento grego e o oriental, impulsionada por uma ambiciosa troca de conhecimento e pela importância geopolítica e estratégica da cidade. É nesse contexto que a tradução, conhecida como Septuaginta, surgiu com o objetivo de tornar as escrituras hebraicas acessíveis a uma comunidade judaica que havia se distanciado de suas raízes linguísticas, falando principalmente grego devido à helenização generalizada após as conquistas de Alexandre, o Grande. Em Alexandria, os governantes ptolomaicos acalentavam a grande visão de transformar sua capital em um repositório incomparável de sabedoria. A criação da grande biblioteca foi um testemunho de sua busca fervorosa por essa ambição, abrigando pergaminhos e conhecimento de todos os cantos do mundo conhecido. Nesse contexto iluminado, a tradução dos textos hebraicos para o grego foi tanto uma evolução natural quanto um esforço estratégico, visando garantir a preservação e a disseminação do pensamento religioso judaico em um mundo em rápida helenização. Essa tarefa monumental foi vista como essencial para a próspera diáspora judaica que, embora mantendo sua fé, havia adotado em grande parte a língua e os costumes gregos. A tradução não foi meramente uma conversão textual, mas uma profunda mediação cultural que uniu não apenas línguas, mas também crenças e filosofias. Aprofundamo-nos na história de Aristias, uma narrativa mística e fundamental para a compreensão da suposta santidade da Septuaginta. De acordo com a chamada Carta de Aristias, que emerge dos anais dispersos da história mais como lenda do que como fato documentado, um comitê de 72 estudiosos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, foi convocado para realizar o projeto de tradução. O rei Ptolomeu II Filadelfo, a pedido de seu bibliotecário Demétrio de Falero, expressou o grande desejo de incluir as leis judaicas em sua célebre biblioteca, catalisando assim essa monumental colaboração acadêmica. Adotado por muitos escritores posteriores, esse relato se transforma em um pilar de legitimidade para a Septuaginta, afirmando que os estudiosos trabalharam de forma independente, mas milagrosamente produziram traduções idênticas. Essa narrativa, embora provavelmente embelezada, serviu a um propósito pungente. Consagrou a obra traduzida com uma aura de sanção e autoridade divinas. Era como se a tradução não fosse meramente um ato interpretativo realizado por necessidade prática, mas sim tecida por intervenção divina, preservando assim sua autenticidade em todas as línguas. Embora a história de Aristeu esteja envolta na mística do mito, sua narrativa diz muito sobre a reverência com que a Septuaginta foi inicialmente tida, transcendendo seu papel como mera ferramenta acadêmica. Era, em essência, vista como uma obra inspirada, ocupando um espaço reverenciado na vida espiritual dos judeus alexandrinos e, eventualmente, estendendo sua influência às comunidades cristãs nascentes que dependiam de seus textos. Essa convergência de cultura e escritura refletia fundamentalmente a complexa, porém dinâmica, troca de ideias que definia o mundo helenístico. O próprio ato de traduzir o texto sagrado hebraico para o refinado idioma grego
não estava isento de desafios. Foi, no entanto, uma aventura deliberada no âmbito da reinterpretação teológica. O resultado final dessa laboriosa tarefa foi uma tradução que preencheu não apenas as lacunas linguísticas, mas também interligou os domínios da tradição judaica com o intelectualismo grego. A produção da Septuaginta também assume repercussões teológicas mais amplas, pois se tornou um texto fundamental para os primeiros cristãos que falavam predominantemente grego, desempenhando assim um papel crucial na disseminação dos ensinamentos cristãos. No entanto, suas implicações transcendem as fronteiras religiosas, impactando o pensamento secular e moldando percepções de mito, narrativa e lei divina. Em todos os sentidos, a criação da Septuaginta foi a personificação da síntese entre fé e cultura, e sua origem aponta para o imenso potencial do trabalho acadêmico e da destreza linguística para unir mundos. No grande labirinto dos livros didáticos religiosos, a Septuaginta ocupa uma posição única, muitas vezes controversa, como um texto nascido da necessidade, nutrido pela erudição, mas exaltado ao status divino pela fé e pela tradição. À medida que mergulhamos na narrativa de sua gênese, descobrimos não apenas a história de uma tradução, mas uma saga profunda e entrelaçada de fé que persevera através da linguagem, do tempo e da cultura. Assim, a Septuaginta permanece, em certo sentido, tanto uma criação do esforço humano quanto uma celebração da intervenção divina na saga em desenvolvimento da história espiritual. Os desafios linguísticos na tradução das escrituras hebraicas para o grego, uma tarefa monumental empreendida para transpor divisões culturais, representaram muito mais do que uma simples conversão linguística. Eles operaram em um profundo plano teológico. A Septuaginta, como veio a ser conhecida, embarcou nessa jornada com escolhas lexicais intencionais que, involuntariamente, redefiniram a espiritualidade por gerações sucessivas. Os tradutores se depararam com a gigantesca responsabilidade de converter conceitos hebraicos, imbuídos de misticismo e tradições seculares, para o grego, uma língua que não apenas trouxe seu próprio conjunto de sinônimos, mas também suas interpretações culturais únicas. Considere o termo nefes, uma palavra hebraica envolta em camadas de significado que vão de sopro e vida à alma e ser. O equivalente grego escolhido foi psique, um termo com suas próprias nuances e complexidades, representando a sede dos pensamentos e emoções humanas. Essa tradução mudou a compreensão da identidade pessoal e da consciência espiritual em um gradiente mais sutil do que inicialmente aparente. Quando vista através das lentes da teologia cristã posterior, onde a psique se tornou central para a individualidade humana e sua comunhão com o divino, as implicações teológicas se multiplicam. Psique esculpe uma estrutura mais psicológica que se desvia da perspectiva existencial, holística, originalmente pretendida por Nefes, que retratava a vida como uma totalidade inseparável, sob a aliança de Deus. Outro exemplo de tradução com substancial peso teológico é o hebraico ala, tradicionalmente passado para o grego como anabaino, denotando movimento ou ascensão, em vez de uma simples elevação ou elevação. Essa escolha parecia coerente linguisticamente, mas o contexto hebraico antigo vinculava inerentemente o termo à elevação religiosa, uma ascendência espiritual significativa na adoração no templo e nos encontros com o divino. Traduzi-lo para um contexto grego mais amplo inadvertidamente o desvinculou de sua ressonância ritualística fundamentada, simplificando metáforas divinas em uma estrutura filosófica secular que marcou uma mudança para os leitores judeus e ofereceu novas interpretações para o pensamento cristão em desenvolvimento. Merece menção especial a tradução de alma, frequentemente traduzida em contextos modernos como jovem mulher, para o grego partenos, que significa virgem. Essa decisão lexical carrega implicações teológicas pronunciadas, especialmente dentro dos limites da doutrina cristã. A diferença enfatiza o nascimento virginal, uma pedra angular da teologia cristã, fornecendo um eixo narrativo da profecia judaica para as primeiras afirmações cristológicas de que Jesus de Nazaré personificou esse nascimento profetizado em particular. Essa adaptação ajustou a ressonância do texto do Antigo Testamento, alinhando as narrativas evangelísticas cristãs. A seleção do tradutor reverbera no contínuo teológico,
onde reavaliações